a parábola do joio e do trigo. Essa passagem ela pode ser encontrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, à altura do versículo 24. Essa narrativa ela diz o seguinte, que naquele certo dia, Jesus estava ali na beira do mar da Galileia e ele, cercado de muitas pessoas, ele resolveu ensinar aquele povo todo que estava ali em volta dele. Então ele começou a contar parábolas. Então ele começa primeiro pela parábola do semeador. Após contar a parábola do semeador, os discípulos perguntam para Jesus, mas mestre, por que você nos ensina por parábolas, né? E Jesus basicamente ele diz que nem todo mundo está preparado para entender as coisas que ele fala, portanto, por isso ele prefere explicar por parábolas, né? As parábolas elas fazem parte de uma tradição do Oriente, onde os mestres, sejam eles religiosos ou de outra vertente qualquer, eles costumam ensinar muito usando essas histórias curtas que se pegam cenas do dia a dia, e essas histórias costumam ter um significado assim, figurado, né? E pode ter muitas interpretações, né? Então, Jesus, após contar a parábola do semeador, ele fala que certa vez tinha um homem que ele resolveu plantar trigo. Então ele fez a sua semeadura durante o dia, ele plantou o trigo e de noite ele foi dormir. E justamente quando ele estava dormindo, veio um malfeitor e distribuiu sementes de joio junto com as sementes de trigo que ele tinha colocado ali. Passado o tempo, nasceram as plantas, né? E nisso veio algumas pessoas falar para esse senhor, olha, lá na sua plantação você não tinha plantado só trigo? Por que está lá no meio você vai encontrar joio? Né? Aí eles falam assim para o Senhor, vamos lá arrancar aquele joio, né, que está crescendo junto com o trigo. Aí é onde o Senhor ele diz o seguinte, não, deixa o joio crescer, o trigo crescer, e quando as duas plantas estiverem bem grande, será fácil separar o joio do trigo. Aí a gente colhe o trigo, pega o joio, tira o joio de lado e a gente taca fogo no joio, porque o joio não serve para nada, né? Porque a simbologia que Jesus usou aí, no caso, é de que o trigo é uma planta que tem utilidade, uma planta que pode ser usada na alimentação. Enquanto o joio seria uma planta muito parecida com o trigo, mas ao contrário dele, só traz malefícios, não pode ser usado na alimentação e ainda por cima atrapalha o trigo crescer. Então, o que Jesus está propondo aí é o seguinte, né? Ele está fazendo uma parábola que tem uma natureza profética, no sentido de estar trazendo elementos que vão ser observados mais no futuro. Jesus ele sabia muito bem que as suas palavras elas seriam corrompidas, né? Que pessoas mal intencionadas misturariam a sua palavra com uma série de ensinamentos que absolutamente não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, né? Então Jesus ele veio pregar o amor, a fraternidade, a caridade, a compreensão, a tolerância, e ele sabia muito bem que certas pessoas ao longo da história, né, não só no tempo dele, mas além do tempo dele, iria misturar aos seus ensinamentos a ideia de um Deus que seria vingativo, que faz distinção, que considera parte da população melhor do que o outro, essa ideia de que existem pessoas que são escolhidas e pessoas que são detratadas por Deus, que são desprezadas por Deus. Então é nesse sentido que Jesus ele conta essa parábola, que ele veio trazer um ensinamento de amor e que o seu ensinamento de amor seria corrompido, a ponto de certas pessoas, mesmo depois de tudo que Jesus viveu, vivenciou e passou no meio de nós, né, todo aquele sentimento de compreensão e tolerância, a ponto de interferir quando você tem, por exemplo, situações em que alguém está sendo julgado e condenado, como é o caso, por exemplo, da mulher adúltera, que Jesus entra no meio da história e fala que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, Jesus ele deixa num monte de passagens do Evangelho sinais claros de que ele era contra o julgamento e a condenação apenas pelo ato em si, mas você tem que observar uma série de fatos e não sair condenando, porque todos nós estamos sujeitos a erros.
ele sabia muito bem que viriam pessoas se dizendo pessoas de bem, pessoas que têm a capacidade de dizer quem é do bem e quem não é do bem, ser a favor de condenações e de violência e coisas que Jesus jamais seria a favor, como por exemplo pena de morte e assim por diante. E esse é uma questão bastante delicada, porque infelizmente nós encontramos uma grande quantidade de cristãos que são favoráveis a atos violentos, não só a pena de morte, mas mesmo a atos de discriminação e de condenação da sociedade ou parte da sociedade, ou isso num contexto coletivo ou mesmo individual, na sua vivência diária, e Jesus sabia muito bem disso. Então ele fala da necessidade, basicamente, de que as coisas erradas andem junto com as coisas certas, para que a gente possa, com o tempo, aprender a diferenciar elas. Então Jesus aqui está dizendo na necessidade de, entre outras coisas, dar tempo ao tempo, porque a justiça de Deus ela não obedece à cronologia ditada pelo ser humano. Deus não usa o mesmo tempo do ser humano, e a justiça dele é feita por outros caminhos. E muitas vezes a justiça de Deus, o tempo dela é tão longo que ela não se resolve nem sequer numa vida só. Às vezes é necessário várias vidas. Então essa parábola, ela fala na necessidade do convívio do certo e do errado, para que a gente possa aprender a ver e observar de fato o que é certo e errado e aprender a distinguir o que nos serve e o que nos serve. E nos traz a noção de que a justiça de Deus e o tempo de Deus é outro, e que a gente não pode se precipitar sem dar tempo ao tempo, né? Então é uma parábola que fala muito sobre a sabedoria do tempo, para que a gente possa realmente ter a visão, e também é uma explicação do porquê que o mal ele cresce e convive com o bem no nosso mundo, né? Então essa é a parábola do joio e do trigo, e vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.